Bom, gente, boa tarde. Pessoal, aí tem alguns que estão com dificuldade de entrar, acho que deu um bug no primeiro link que eu mandei, mandei o outro agora você já conseguiu entrar, vamos ver se o pessoal vai entrando. Mas vamos começar, senão vai atrasar demais. Aqui, gente, ó, dando continuidade àquilo que a gente falou do diferencial ontem, a gente fazia uma parte conceitual. Hoje nós vamos mostrar algumas coisas na parte interna do diferencial e depois a gente vai falar que tem que ser feito de regulagem nesses caras, tá? Esse cara aqui, eu peguei um material do próprio fabricante, da ZF. Lá no final, vocês vão ver que ele fornece para todas as marcas. Ele fornece, por exemplo, para ACO, fornece para John Deere, fornece para New Holland, para Case, para Mahindra, para uma série, no caso, de fabricantes diferentes, a Grale. Então, tem aí diversos modelos, tá? E se a gente for ver, pessoal, a maioria deles, o sistema de diferencial, eles são todos parecidos, não muda aí, no caso, muita coisa. Mas é questão de aplicação, como, no caso, são marcas distintas que a gente está falando aqui, eles não podem, no caso, fazer igual um ao outro. Então, o que, que acontece? Então, cada modelo, cada fabricante pede lá um tipo que vai ter um torque de saída, tá? E logicamente, isso está direcionado e também a potência no caso do trator, tá? Não adianta, por exemplo, eu querer colocar, no caso, um trator grande, aí, colocar um diferencial pequeno, também que não vai acabar aguentando. Nós vamos ver algumas particularidades aqui, tem algumas coisas. Esse material aqui tem muita coisa que está focado, por exemplo, alguns eixos aqui que fazem uso, no caso, na ACO, tá? Mas ele tem aplicação, de um modo geral, para um monte, no caso de veículos, aí, ou um monte, no caso, de máquinas diferentes. Inclusive, tem algumas coisas aqui que é da própria colheitadeira, que vocês vão ver lá a aplicação, por exemplo, diferencial e caixa, no caso, da colheitadeira. A gente está vendo aí. Tranquilo? Aqui, só um breve, o cara colocou aqui o seguinte, potência em cavalo aqui, que é aquilo que eu falei para vocês, que depende, no caso, do tamanho. A gente tem aqui o homem a 0,1 cavalo, um animal de 3 a 4 cavalos e um trator acima de 60 cavalos, tá? Que é os padrões. Apesar que tinha aí os tratorzinhos inicialmente que era 50, 45, então, mas são tratores muito pequenos, já antigos. Agora, o padrão que a gente tá tendo aí, no caso, são de 60 cavalos para cima. E a importância da mecanização, a gente tem aqui algumas coisas em relação a isso, tá mostrando aí os modelos que estão integrados aí a parte de pro século 20, 21, à frente do computador, aí tem uma série de coisas que o pessoal para melhorar a produção, já vimos isso também. E aqui, do modo geral, o que esses caras fabricam aí, por exemplo, para a área agrícola, tá? A única coisa que eles não fabricam aqui, eu acho que é o motor, porque o motor, na verdade, aí tem o sistemista, que pode ser, por exemplo, o próprio fabricante, se a gente for lá ver a, a Case New Holland, FTP, tá? E teve uma época que eles tinham fornecimento pela MWM e tinha fornecimento também pela Cummins, tá? Que é os NEF que o pessoal fala lá, tá? Aí, algumas outras marcas aí tem específico de cada um que ele está trabalhando. Então, a própria ACO também, ela trabalhou muito tempo aí com a Perks, trabalhou depois com a MWM, depois estava trabalhando aí com a Perks. Foi uma evolução do que eles têm hoje lá, que é os próprios motores deles, tá? E aí tem a outra marca aí, que é a John Deere, que é, no caso, o próprio motor deles também, tá? Já existiu o caso dos caras ter motor da Scania, caso de motor, no caso da Mercedes. Então, isso aí foi questão de evolução. E os motores que vocês vão ver que são específicos para a área de
No caso agrícola também tem outra configuração, bem diferente de motor rodoviário. Aqui, a questão, por exemplo, o DOP de força, o tomada de força, o DOP box aqui, a parte de transmissão e o eixo diferencial, tá? Esse diferencial dianteiro aqui, que a gente vai comentar, depois a gente tem que ver algumas coisas também do traseiro, aí depende também da marca, algumas diferenças um entre o outro aqui. Essa transmissão T3500 e T600 é usada na Massey Ferguson, tá? E alguns também, esse eixo direcional aqui, AS também, se eu não me engano, é Massey que tá usando e volta. Então, eu tenho aqui alguns parâmetros. Eixo AS 3035, 3045, 3050, 3065 e 3070. Logicamente que isso está relacionado ao quê? A potência, no caso, dos motores. Tá? Então, eu tenho aqui uma aplicação em relação a isso daí dos eixos. Até 90 cavalos, 110, 135, 180, 220 cavalos. E aí as potências geradas que ele aguenta aqui no máximo dele aqui, a aplicação está na curva dele só mostrando ali cada um deles, tá? Para a gente, no caso, estar inteirado. A utilização, aí eles mostram aqui campos de arroz, cana, aí vai por aí afora. Aí depende, no caso, o que é, tá? A utilização, no caso, na área florestal, também tem algumas características, tá? Aqui, a parte de cultura de cana, também não é aqui um padrão aqui para a nossa região, mas só para a gente ter uma ideia. Ele mostra aqui uma plantadora e, no caso, tracionada por um trator. E a gente vai ver que os tratores que trabalham na cana, ele vai ter, no caso, uma bitola bem maior. E tem como, no caso, pôr no próprio eixo dele. Então, a gente vai ver lá que a gente pode pedir essa adaptação para ele estar trabalhando dessa forma, tá? Então, eu tenho essa adaptação aqui que já é padrão, então desconecta e vou colocar lá, no caso, o conjunto, já vem pré-determinado, estabelecido aqui, aumento, por exemplo, dos terminal, ou as barras de direção, também o acoplamento interno, que a gente vai ver aqui, por exemplo, os eixos de transmissão, ou o eixo de direção, que a gente vai falar lá também, já está pré-determinado, né? Então, tenho aqui algumas coisas diferentes em relação a isso aí, por causa da bitola que é utilizada e o plantio, como é que é feito da cana, né? A parte de cultura, vocês vão ver que o trator é bem mais largo em relação a isso aí. Aqui, só se atentando aqui, ó, a forma como ele é montado, esse aqui na verdade, a gente pegou um exemplo, só para mostrar para vocês. Essa questão de exemplo aqui, vocês podem ver que ele não tem... para me tirar esse eixo aqui, eu teria que... lateral, não é igual, por exemplo, se eu pegar da Case, pegar da New Holland, lá que eu tenho como tirar só o centro, no caso, do conjunto, e eu posso fazer o reparo em bancada, tá? E esse camarada aqui, eu posso fazer isso aqui lá embaixo do trator, ou senão eu tenho que tirar o eixo para poder estar fazendo a parte de transmissão do diferencial. Aí eu tenho algumas coisas aqui que a gente tinha comentado, já viram também. Então eu tenho aqui o sensor, o pré-preparado para o sensor, no caso direcional. Caso eu, no caso, tenho bloqueio acionado, né? Ele desacionar. Para a cana também, o sistema aqui que já vem acoplado, a gente pode, no caso, fazer essa modificação na própria oficina, se for necessário, né?
E aqui, gente, uma coisa que é padrão para todo mundo. O que é padrão para todo mundo? Todos os modelos vão ter o quê? Coroa e pinhão. Mas a diferença desse cara que eles estão mostrando aqui, que é a aplicação massa e a aplicação, por exemplo, o Altra, tá? E aí tem o eixo estacionado aqui que eles falam que é o ZF, no caso aqui, que pode ser uma aplicação para outra marca qualquer, se eles quiserem vender, porque não, quando o cara compra, ele não tem, por exemplo, ele tem até um certo tempo a questão para estar utilizando, mas como a patente é do fabricante aqui, eles podem mudar a relação interna ou mudar a letra aqui e falar que é outro conjunto e atender outro, no caso, fabricante, tá? Então, particularmente, a gente está vendo aqui, o interessante disso aqui tudo que está integrado aqui, a parte de direção dele, a gente vai ver que o pistão hidráulico dele é duplo, né? Então, os massa e massa, os Dyna e os BT, no caso da... E aqui, gente, o que a gente tem que ter na parte interna, no caso do conjunto? Aqui tem uma particularidade que é para esse tipo de diferencial. Eu posso ter um diferencial que ele pode ter bloqueio, no caso, por ficção, igual esse aqui que é multidisco, e eu posso ter um bloqueio no caso, que lembra que a gente falou que era com Intelli, que a gente tinha comentado com vocês? Então, alguns modelos aí, o cara tá operando, se pegar um trator mais antigo, ele só vai pisar lá no bloqueio na hora que ele está precisando, depois que ele solta, no caso, o bloqueio, ela livra novamente, no caso, para liberar aí o bloqueio do trator. Nesse caso aqui é um pouco diferente. Quando eu falar que tenho, por exemplo, um sistema autoblocante multidisco, se vocês pegarem aqui, ó, na verdade, esse multidisco é como se eu estivesse falando de um sistema de embreagem que é usado dentro da caixa no caso de mudança. Tá? Eu posso acionar esse cara aqui, o diferencial, por um comando eletrohidráulico, tá? E assim, nesse caso aqui, quando eu trabalhar com sistema autoblocante por multidiscos, eu não preciso me esquentar muita cabeça minha em relação se ele tiver bloqueado ou não. Por quê? Porque se na hora que eu for fazer curva ou alguma coisa assim, ele vai patinar em cima desses discos, tá? A tendência dele, quando ele está em linha reta, é para, no caso, a tração ser integral nas duas rodas. Quando eu faço curva, mesmo ele estando bloqueado, ele vai, no caso, ter uma liberação. Então, o que a gente está vendo aqui? Ó? Capacidade de bloqueio 45%. E quando ele está 100%, no caso aqui, ele não chega a 100%, ele vai estar 27,5% a menos. Isso quer dizer que, na verdade, ele tem a capacidade de deslizar. E não vai danificar, no caso, as peças internas, no caso do meu diferencial. Tá? Eu não sei se vocês... A parte de 2D aqui, tem a parte satélite que está achurada aqui diferente, a parte planetária achurada diferente. Essa parte, ou a carcaça inteira aqui, a carcaça diferencial que a gente chama, a caixa de satélite, né? Normalmente esse pino, ou a cruzeta, que o pessoal chama, dependendo do tamanho, no caso do diferencial, que ele trabalha com mais de 2 satélites, aí o que acontece? É um local onde que tem muito desgaste, na verdade, por causa do sentido de rotação ou o sentido que ele está dando carga, no caso de tração. E às vezes você desmonta ali, houve um desgaste muito grande, o pessoal só vai trocar, por exemplo, o pino da satélite, a cruzeta da satélite, ou só as engrenagens de satélite e os pinos. Aí depende, no caso, a configuração e o desgaste que esteja nesse camarada, tá? Aí ele fala aqui, ó, quando eu tenho, no caso diferencial, ele permite esterçamento. É diferente no caso de eu ter um sistema blocado, em que eu vou ter limitação, por exemplo, no caso de esterçamento. Então, quando eu tenho
limitação de esterçamento, ele vai ter que ter um desarme. Aí, se eu tenho aquele sistema, no caso já elétrico, ele manda um sinal para o sensor desarma o sistema, tá? Se for um sistema com engrenamento direto. Alguém já tinha visto isso aqui no mercado ou falado lá alguma coisa desses sistemas? Musselin, desmontou desse lá já ou não? Alguma coisa parecida? Não que eu tenha lembrado. Nada, Musselin? Não. Alien, mexeu alguma coisa diferencial dianteiro lá do trator ou não? Viu, professor? Alô? Alô? Viu, professor? Não estou conseguindo ouvir o pessoal, gente. Tá falando, Alien? Não. Tô aqui, professor. Só que tá ruim aqui. Eu só mexi com diferencial traseiro aqui já. Só diferencial traseiro. Musselin, Isso. eu tava com um problema de áudio aqui. Você já mexeu também, não? Não, eu não. O Não. traseiro não. Dianteiro. Diferencial dianteiro eu já vi desmontar, mas não ajudei. Não, não. O Alien não pegou nem aquela leva que estava trocando todos os eixos dianteiros, Alien? Peguei, eu fui trocado, só que só trocava, né? De uma para outra. Não Tem que tirar a fazia mexida. reparo. Não fazia Não, reparo. isso, só trocava. Alan, lá no vocês lá, Alan, como é que tá? Gercian, o Eduardo tá trabalhando mais lá na parte de administrativa, né, Eduardo? É, só fica lá na garantia, lá. Não tenho contato muito, não. Gercian, tá na oficina? Tem uma oficina, mano. Ajudei a desmontar essa. Eu também não. Gente, vocês vão ver que, por exemplo, é muito parecido as coisas. Vocês vão ver lá assim, quando nós pegar um diferencial traseiro, igual o Alien falou aqui, ou o Gilson falou ali, pegar um diferencial dianteiro, quando nós pegar para fazer, vocês vão ver que a projeção, por exemplo, do pinhão, tanto no diferencial traseiro quanto no diferencial dianteiro, vai ter que fazer a projeção. O que é projeção? Projeção, na verdade, vamos para um negócio curto e grosso. É a penetração do pinhão em relação à coroa. É quanto que ele vai estar, no caso, penetrado ou mais para dentro da coroa ou mais para fora da coroa. Tá? Os dois são cônicos, tanto a coroa quanto o pinhão. Se eu empurrar, no caso, o pinhão para dentro, colocar calço atrás do pinhão, o que vai acontecer? No caso, a projeção vai ser mais positiva, vai mais para dentro da coroa. Vai diminuir o quê? Vai aumentar o engrenamento. Quando eu puxar para trás, vai diminuir o engrenamento. E a folga dos dentes, como é que é vista? A folga do dente é assim, ou eu coloco o calço do lado da coroa, ou eu coloco o calço do lado oposto à coroa. Se eu coloco do lado da coroa, eu diminuo a folga. Se eu, no caso, coloco do lado oposto à coroa, eu, no caso, aumento a folga. Para todo e qualquer tipo, no caso, de diferencial que a gente está falando aqui, vocês vão ver que, por exemplo, ele existe um limite, por exemplo, para a gente, no caso, estar acasalando os dentes, tá? Que é outra fase que nós vamos estar aqui vendo, que é a forma como é que vai ficar pegando esses dentes um de encontro ao outro, que vai aumentar ou diminuir a resistência desse camarada. Então, na hora que vocês desmontar, para desmontar, todo mundo, no caso, beleza, não tem problema nenhum, o cara vai lá, vai soltando parafuso, beleza. Só que na hora de montar, se eu tiver que trocar carcaça, ou se eu tiver que mexer na caixa de satélite, tá? Ou trocar rolamento, principalmente, eu vou ter que fazer todas as ajustagens, no caso, normal, por exemplo, que a gente tem no diferencial. Agora, vamos supor que o cara vai lá e precisa trocar só satélite planetária. Não vai mexer na carcaça e não vai mexer nos rolamentos. Ele precisa fazer algum ajuste? Não, gente. Ah, mas quando que os caras vão trocar só satélite planetário?
Às vezes você vai desmontar, vai esgotar o óleo, e você vê assim, tá cheio de metal. Aí você abre para ver, pô, mas tá tudo gasto, ela tem que estar alguma coisa, algum problema dentro. Quando vocês tirarem lá dentro, vocês vão ver que onde que a satélite trabalha, ela chega a afinar o pino, no caso da satélite, que chega assim fazer um degrauzão ali. E aí o que acontece? Na hora de arrancar o trator, ou na hora do trabalho, vocês vão escutar que ele começa a estralar tudo, parece bater, parece estar quebrando. Mas é a folga que está dando no eixo em relação ao quê? A engrenagem de satélite. E aí a sacada é, se vocês tiverem que trocar, a única coisa que vocês vão ter que acasalar, só que daí é muito mais fácil, não precisa fazer cálculo, nada disso, que eu posso ir trocando no caso os calços de encosto, é a satélite planetária. Tá? Que daí o que acontece? Eu não posso também deixar com muita folga, senão ele vai persistir e vai começar a desgastar de novo. Então, o mais coerente é vocês trocarem a satélite planetária e ajustar a folga entre dente que tem entre essa satélite planetária. E eu não tenho necessidade de regular projeção e nem pré-carga lateral, por exemplo, para acertar a folga entre dente entre coroa e pinhão. Mas, por outro lado, tá? Se vocês necessitarem trocar por exemplo, o rolamento do diferencial, tanto do rolamento do pinhão quanto o rolamento da coroa, vocês vão ter que fazer, no caso, de novo, toda a ajustagem, no caso, do diferencial. O que eu ganho com isso? Na verdade, maior vida útil, quando a gente, no caso, está regulando isso aí perfeitamente. E, por outro lado, a gente tem também menos ruído. Porque se você deixar, no caso, uma folga muito aberta, que a gente chama lá, em relação ao outro, na hora que estiver funcionando, no caso, o conjunto, vai acontecer de ficar com ruído muito alto, gente. E aí eu acabo tendo, no caso, inconveniente, você vai achar ruim na hora que você está conduzindo, que vai estar um barulho diferente lá, tá? Apesar que máquina, difícil você ficar prestando atenção nisso, porque você trabalha com rotação baixa, difícil de acontecer. Quando acontecer de parecer um negócio desse, é quando você está fazendo transbordo, tá? Ou locomovendo com velocidade um pouco mais alta, alguma coisa assim. O ideal aqui, por exemplo, é a mesma coisa, quando eu desmonto uma caixa, eu for desmontar um diferencial desse que é com um bloqueio multidisco, é vocês, no caso, medir, por exemplo, as lamelas internas aqui, que são as lâminas, tá? Que ele fala que é interna e externa, e os discos de pressão. Discos de pressão são compósitos, igual os outros. E as lamelas aqui, na verdade, são lâminas ou placas de metal, que às vezes elas podem ou não ser, no caso, côncavas e convexas, para, no caso, diminuir, no caso, essa folga entre um e outro, tá? Existe até caso, por exemplo, que o pessoal precisa de uma ferramenta para fechar isso e acoplar no lugar. Porque a tendência desse cara aqui, se ele for hidráulico, na hora que acionar, é fazer o travamento. Agora, se ele for por pressão, ele tem que, no caso, colocar com uma certa já interferência, que na hora que aquecer, ele vai, no caso, travar mais, tá? E a vantagem da gente ter um sistema multidisco desse aqui é aquilo que eu falei para vocês. Eu consigo, sem, no caso, ter um sistema eletrônico de desarme, ele funcionar e não danificar o conjunto, tá? Então, tá aqui a forma, no caso, como é que ele é montado, o conjunto. Para quem não conhece o que é a satélite planetária, a gente tem aqui o conjunto aqui, no caso, dentro, né? Esse cara aqui que vocês estão vendo aqui é as minhas, no caso, satélite. A maior aqui é a planetária. E aí eu tenho, no caso, o que? O conjunto, no caso aqui, que é a caixa de satélite que a gente está vendo. Ela tem, no caso, tanto um conjunto de discos de um lado, quanto um conjunto de discos do outro lado. Então, se a gente pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, tá? Então, a gente tem aqui 4 placas e quantos discos? 1, 2, 3, 4 discos aqui no caso do conjunto. E aqui tem uma placa que vai na própria carcaça, né? Tanto de um lado quanto do outro. Nesse caso aqui, vocês estão vendo que a cruzeta aqui, a parte interna, onde vai as 4
satélite dela, ela tem só encaixe aqui, ó. É feito um encaixe. Tudo a gente faz desse jeito aqui. Se a gente tiver, no caso, menor resistência, se eu começar a mandar aqui mesmo com vontade isso aqui, se ele não tiver um diâmetro grande, ele não vai aguentar, acaba quebrando, tá? E a folga que a gente fala entre dentes aqui, ó, atrás dessa aqui, ó, tá vendo? Atrás no caso da nossa, atrás da nossa satélite tem uma lâmina aqui, ou um calço aqui, um calço aqui, um calço aqui, um calço lá. E o quanto que eu vou empurrar de encontro a minha planetária de encontro à satélite, quem vai determinar é esse conjunto aqui que a gente está vendo, que é os multidiscos aqui, no caso que se ele tiver alguma arruela de Belleville, alguma coisa assim, vai, no caso, minimizar essa folga aí entre um e o outro, tá? Aqui, ó, o formato, como é que ele vai estar aqui, ó, na verdade ele tem, por exemplo, a nossa conjunto cônico aqui é a coroa, que é esse cara aqui é o pinhão, tá? Se eu, por exemplo, quiser afastar o pinhão da coroa, o que eu vou fazer? Existem duas formas que eu posso utilizar para fazer isso aí, gente. Como que os caras podem fazer esse tipo de regulagem? Uma, ele saca o rolamento inteiro e coloca a calça aqui entre o pinhão e o rolamento. O que eu fiz? Eu, no caso, afastei esse cara da minha coroa. Ou eu faço ao contrário. Atrás da capa do rolamento aqui, eu coloco, no caso, o calço. Aí eu vou projetar, no caso mais a minha opinião em relação à coroa. Se eu tirar calço, ele, no caso, aumenta, no caso aqui, ou diminui o engrenamento. Quando eu tirar calço, ele vai penetrar mais. Se eu tiver atrás da capa, se eu tirar, ele aumenta. Se eu estiver na frente aqui, ele tem que, no caso, tirar a calça para ele afastar e colocar a calça para ele penetrar mais. Então, muda a posição. E isso aí depende, no caso, de fabricante para fabricante. Nós estamos falando da ZF, pode ser que não seja assim. E aqui, ó, a carcaça, vocês podem ver que ela, de um lado aqui, ela tem projeção com parafuso para fixar, é onde eu vou estar desmontando, no caso, a corneta, né? Onde eu vou ter acesso, por exemplo, ao meu diferencial para fazer a regulagem. Tá? E do lado oposto, no caso, que eu vou ter, no caso, encaixe da coroa nossa. Aqui vale lembrar o seguinte. Aqui, ó, onde eu estou sinalizando para vocês aqui e aqui. Existe 2 rolamentos cônicos. Por que é 2 rolamentos cônicos, gente? Vocês lembram que quando a gente regulava cubo, a gente tinha que regular a folga, ou a pré-carga do rolamento? Então, na hora que eu for montar o pinhão, eu tenho que dar pré-carga nos rolamentos. O que é pré-carga nos rolamentos? Ele vai ter que girar com uma certa interferência. O que é interferência? A dificuldade de girar. Porque se ele girar muito solto, a hora que tracionar lá, quando tiver com torque total do trator, ele pode destruir esses dentes tudo. Tá? Se tiver com alguma folga assim, e aí ele vai acabar trabalhando fora de centro e vai, no caso, arrebentar com a coroa e com o pinhão. Então eu tenho que trabalhar com essa pré-carga. Tá? Tanto a do pinhão, ou a pré-carga também, que a gente dá, no caso, na coroa em relação ao pinhão. O que é pré-carga? Vamos supor que no final da regulagem desse cara aqui, ó, eu achei a regulagem que vai desse lado da coroa e que vai do lado oposto à coroa. Acertei. Só que eu não dei pré-carga nenhum. Tá? Vamos supor que eu precisei colocar um calço de 50 aqui desse lado e um calço de 40 desse lado. E para mim aumentar a pré-carga desse, eu teria que colocar 5 centésimos a mais de cada lado. Então, em vez de eu colocar um calço, por exemplo, aqui de 50, eu teria que colocar um calço de 55 desse lado aqui e um calço de 45 desse lado aqui. O que eu fiz com os rolamentos? Empurrei os dois para dentro. Eu mudei a posição deles? Não. Eu só acalquei o quê? Os rolamentos cônicos. Então, eu tirei a folga do rolamento cônico.
E com isso, eu mantenho a minha coroa rodando paralela, ou no caso, cêntrica, em relação ao pinhão. Porque se ela estiver trabalhando com folga, vai desgastar irregular e vai começar a dar problema, no caso, de roncar esse diferencial também. Tá? É o que eu falo para vocês. Em maquinário, vocês não vão escutar roncar. Tá? Mas o que acontece? Vai ter fadiga de tanto você esforçar naquela posição. Hora ele pega numa posição, hora ele pega em outra. A fadiga vai levar, no caso, a quebra. E aí, no caso, vai acontecer de ter um custo operacional ou de manutenção mais caro, elevado, em função disso daí. Eu já havia comentado com vocês o seguinte: em caixa de mudança, às vezes o cara fala assim, está escapando a marcha. Por que está escapando a marcha? Está escapando a marcha. O cara fica procurando um monte de coisa e esquece que a caixa ela é toda alinhada, ela toda, no caso, fechada com os rolamentos, com os pré-carga, tudo certinho. Se um rolamento desse trabalhou com folga ou ele desgastou, tá? É facinho dele trabalhar fora de centro e começar a vibrar e fazer pular, no caso, o desengaste das marchas. O mesmo vai acontecer aqui. Pega, por exemplo, o pinhão que tem que trabalhar numa posição centrada e a coroa numa posição centrada e ele começa a trabalhar fora de centro, o que vai acontecer com esses dentes que está acasalando? Vai desgastar e vai ter problema em tudo isso. Então, na verdade, a gente tem que prestar muita atenção na hora que está montando esse conjunto, tanto coroa e pinhão, ou sistema diferencial ou caixa, ver se os rolamentos, no caso, estão em dia, tá? E uma coisa, gente, toda vez que vocês pegarem diferencial ou caixa que trabalha com engrenagens helicoidais, o acasalamento dele é helicoidal, todo tipo de engrenagem que seja desse jeito, ele gera uma folga ou ela tem um esforço muito grande axial, que é empurrando um de encontro ao outro. Então, o que acontece? Eu tenho que trabalhar com pré-carga. Ou, na verdade, na hora da montagem, eu tenho que prever a pré-carga que tem que ser dada. Porque, senão, eu vou ter problema. Vai danificar, no caso, o conjunto. Tá? Vocês lembram que quando a gente falou lá sobre freio, a gente pegou as caras ainda falaram, estão fazendo freio de caminhão aqui. Mas quando você vai regular o cubo do caminhão, você vai regular o cubo, por exemplo, do trator, vocês têm que dar pré-carga no rolamento? Lembram ou não lembram disso? Alguém já desmontou lá um redutor completo do trator dianteiro, não? Para fazer? Trocar rolamento, trocar graxa, trocar óleo lá, alguma coisa assim? Alian, já trocou, não? Já troquemos já, professor. Teve que dar pré-carga no rolamento, não? Por sorte não precisou. Mas vocês só desmontaram e montaram. Isso, desmontemos e montemos de novo. Não precisou trocar o rolamento, não. Não, o rolamento estava novo ainda. Ah, tá. Deu para aproveitar ainda o rolamento. Tá. O Lincoln já desmontou algum? Teve que trocar lá ou não? Mussolini também não pegou nada assim, Mussolini? Viu, professor? Oi. Viu, aqui é 9 kg de pré-carga aqui. É 9 quilos? Isso. É bastante, cara. É que assim, vocês que estão trabalhando com máquina, gente, a gente falar em pré-carga sempre é bastante, assim, porque se ele trabalhar com folga, não tem rolamento que aguenta, arrebenta tudo. Aí vai rolamento, vai retentor, no caso que mantém lubrificação, essas coisas tudo, tá? Então tem que prestar atenção aí, se nesse caso, a gente sempre tá adotando isso daí. Eu estou reservando agora, para mais, agora a gente vai estar falando agora, nós vamos pegar um redutor, vou montar aqui tudo, se a gente não tiver, no caso, retornando às aulas, mas para vocês verem o processo, como é que tem que ser feito, no caso, desde o zero até a pré-carga, tá? A troca, existe alguns critérios que tem que ser feito, isso para qualquer marca. Tem, no caso, o redutor, por exemplo, que é usado aí na LS, o redutor que é usado lá na Massey Ferguson, que é usado lá na Case, que é usado na New Holland, cada um, mas o processo de regular, por exemplo, os rolamentos, todos eles têm que trabalhar com pré-carga,
tá? E a gente estava falando ontem, a gente estava falando daquele eixo que era o eixo direcional, sabe? Ele trabalha com dupla cruzeta, né? Hoje eu estava vendo aqui de perto isso, quando eu estava mexendo com esse negócio para estar arrumando para vocês aqui, eu estava vendo essa questão. E aí, para chegar nele, eu tenho que tirar o redutor. Se eu não tirar o redutor, eu não vou conseguir, no caso, tirar todo esse conjunto, tá? E por outro lado, também tem a rótula, o pessoal chama lá o pino de centro, lá no caso o alojamento do pino de centro, para ele, no caso, estar tá girando também, que é onde a gente tem que fazer as regulagens lá também, na hora da montagem. Ele tem que ter uma pré-carga de mais ou menos entre 170 a 210 newton. Então, na hora que eu colocar lá a pré-carga nele, eu vou utilizar ou eu utilizo, no caso, um torquímetro, tá? Ou eu pego uma balança de peso, que daí na hora eu tenho que tirar ele da inércia e continuar puxando para ver se ele vai dar esse torque no caso de acionamento. É muito usado esse negócio da balança na hora de fazer regulagem de pré-carga de rolamento deste piloto, tá? E da coroa e pinhão. Não sei se você já viu os caras fazendo isso lá na oficina, alguma coisa assim, mas o correto é estar usando aquilo lá. O zoiômetro, gente, tem que tomar cuidado com o zoiômetro. O zoiômetro, às vezes, o que acontece? O cara olha, aponta, ou ele pega lá e força com a mão, vê se tem uma folgazinha e fala, tá bom, e quer soltar. Se ele deixou muito preso, vai, no caso, diminuir a vida útil. E se ele deixou muito solto, tá? Vai quebrar mais cedo também. Por quê? A resposta é, no caso, desgaste prematuro, porque quando eu estou sem folga, contato mecânico. E quando eu estou com muita folga, tá? Ele vai pegar desigual e, no caso, acaba fadigando e quebrando, no caso, o conjunto, tá? Aqui não sei se vocês vão visualizar, não tem nada escrito. Tá nem traduziram o que está escrito em alemão. Vamos ver se a gente consegue visualizar, pelo menos. Só me dá um ok se vocês estão conseguindo visualizar. Aparece aí, Lingo? Gilson, o Gercian, tá conseguindo visualizar o vídeo ou não? Videozinho? Tô Tá sim, aham. aparecendo. Ó, vai começar a modificar, depois vai aparecer à direita como é que funciona quando o trator vira para a direita ou para a esquerda. Olha lá. Ó. Então, mesmo ele esterçado, ele continua, por exemplo, ainda com tração, só que minimiza, não tem 100% de tração. E aqui, gente, ó, o que eu falei para vocês, a projeção, eu pego esse pinhão aqui, ó, quanto mais eu empurrar ele para dentro, maior vai ser o acasalamento. Quanto mais eu afastar esse pinhão da coroa, menor vai ser, no caso, o acasalamento, tá? É duas situações. Eu tenho essa projeção, que é a penetração do pinhão em relação à coroa, e se eu colocar calço desse lado da coroa, eu diminuo o engranamento, ou o acasalamento dos dentes, ou diminuo a folga. E se eu colocar calço desse lado aqui e tirar desse lado aqui, o que acontece? Eu aumento a folga entre dentes. Para todo e qualquer tipo de diferencial, gente, existe uma medida pré-determinada. Não dá para me fazer aqui nos olhos. Olhar lá, bater o dedo lá. Eu já vi cara chegar ao cúmulo do absurdo, o cara falar assim, ele pega um palito de fósforo e vai girando. Na hora que amassar o palito de fósforo, a cabeça do fósforo, fala que não tá bom. Cara, é ridículo. Você pegar um palito de fósforo, quanto de espessura tem aquilo? 2 milímetros? 1,5 milímetros? E enquanto que a gente fala de folga desse camarada aqui, que varia de 25 a 53 centésimos,
Então é pouca, não é um negócio assim também que é exorbitante, porque o que vai estar no meio para absorver isso? Tem a dilatação na hora que ele estiver trabalhando, e aí tem o óleo lubrificante que vai estar trabalhando dentro desse cara. Tá? Se eu coloco, por exemplo, uma folga demasiadamente, o óleo lubrificante não vai fazer nem a função dele, que é manter e fazer a absorção de ruído ali dentro. Vai bater um de encontro a outro e vai começar a danificar todo esse conjunto. Aqui, ó, voltando lá novamente, a gente está falando aqui, ó, nosso subsistema, que é do caso de fazendo parte aí do eixo dianteiro. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo visualizar, esse cara central aqui é, no caso, o eixo direcional. Esse eixo direcional, na verdade, lembra que eu falei da cruzeta lá, quando a gente estava falando da cruzeta? Ah, tem a cruzeta, tem a cruzeta, tem a cruzeta. Essa cruzeta aqui, gente, permite o quê? Esse cubo aqui, ou esse, no caso, a estrutura virar para a direita e virar para a esquerda. Tá? Se eu não tivesse esse cara aqui, fosse um eixo rígido, eu não tinha parte direcional. Então, de um modo geral, todos os tratores que vocês trabalham, seja ele, no caso, qualquer dessas marcas que a gente está falando aqui, todos eles vai ter, no caso, essa parte rotacional na parte interna e permite essa angulação. Tá? Logicamente, esse cara aqui, para fazer um trabalho nesse sentido aqui, ó, que é para baixo, ele vai estar limitado por causa do quê? Por causa alguns modelos têm enrolamento, mas outros é só uma rótula que é feita, por exemplo, com alojamento. Essa rótula com alojamento ela é arredondada e permite, no caso, o movimento direcional. E o movimento aqui de abrir e fechar dele aqui é muito pequeno. Abrir e fechar que eu falo é no sentido vertical, não no sentido, no caso, lateral, para os lados onde ele faz abertura para as rodas para a direita e para a esquerda. Mas nesse movimento aqui, a gente fala aqui que é o montante, o agregado dele, aqui onde está a linha de centro que a gente fala aqui, que é do pino mestre aqui, ó, ou ele trabalha com rolamento ou ele trabalha com articulação. E aí ele começa a mostrar algumas coisas. Então eu tenho aqui, ó, engrenagem de dentes internos, engrenagem planetária e engrenagem solar. Se eu fosse calcular a relação desse cara aqui, lembra aquele cálculo louco que vocês fizeram lá? Ah, como é que calcula um trem epicíclico? Então eu tenho engrenagem solar, que é a do meio, mais a engrenagem anelar, que é essa de fora aqui, dividido pela essa engrenagem solar. Aí eu tenho a redução desse tipo de eixo. Quanto que é a relação que ele tem? Ah, eu tenho uma relação de 4,3, 4,2, 4,5, 5 por 1. Aí depende do tamanho da que a gente tem desse eixo. Tá? Aí, logicamente, a aplicação. Conforme a gente vai pegar um trator cada vez maior, aí pode ser que tenha uma redução maior ou menor, depende do caso que a gente está colocando. A gente fala em redução porque eles não têm que trabalhar com uma velocidade baixa e com, no caso, um consumo pouco, tá? Porque não adianta, ninguém trabalha em cima da lavoura correndo, no caso, a 30, 40 km por hora. Trabalha aí, faixa de trabalho que varia de 5 a 12 km por hora. Essa depende do caso da cultura que vocês estão trabalhando também, tá? E se for fazer a parte de mecanização, que implemento que vocês vão estar utilizando. Aqui o cara fala assim, ó, nos subsistemas ainda é importante que vocês tenham, no caso, o quê? Vedações, ó. Vedação, por exemplo, do pinhão aqui, ó, entrada, ou aqui está cheio de óleo dentro, tá? Ou ele está no nível dele de óleo. Então, para evitar jogar para fora. Então, fala aqui, a vedação, os retentores que vão ser colocados. Depois eu tenho, no caso, também no subsistema, que é já no eixo, onde vai trabalhar, no caso, o eixo de direção, mais, por exemplo, a parte de lubrificação que a gente está mostrando aqui, ó. Lubrificação aqui, vedação isso aqui também no meu redutor, tá? Então, ele mostra aqui que trabalha com
retentores, no caso, para vendar. Aqui, ó, esse aqui é um tipo de vedação, no caso da planetária, está mostrando o que é um ORG, pode ser quadrado ou pode ser redondo. E aí o que acontece? Esse é um ORG para vedação. Evita que o óleo que está dentro, no caso da nossa redução, saia para fora. Tanto pelo esse ORG aqui, nesse cara aqui que está ampliado aqui atrás, como o retentor aqui, que evita que o óleo vá, no caso, ficar lá para dentro. Tá? Aqui tem mais uma coisa, funcionamento. Vamos ver aqui se tem como vocês visualizarem aí, ó. Isso aqui já é um componente que é desenvolvido aqui, no caso, pelo Brasil mesmo. Não é, no caso, nem austríaco, nem alemão lá. Então, para aplicação aqui das máquinas que são confeccionadas aqui. Aqui, ó, lembra que a gente falou no caso da parte direcional? Esse cara aqui, ó, é como se fosse uma junta homocinética, por exemplo, que é usado no trator, mas é o eixo direcional dele que é com cruzeta, que é mais resistente, tá? Por causa da força e do trabalho que ele executa. Esse movimento que eu falei para vocês, abertura e fechamento das válvulas, no caso das rodas, né? Conforme a direção. E o conjunto redutor. Vocês podem ver que a parte interna que está girando muito mais rápido que a parte externa. E aqui um dos testes que é feito lá na fábrica, lá os caras falam de isolamento ou vedação do eixo. Aí eles estão testando a isolação de líquido, por exemplo, do sistema do eixo em si, da redução e do sistema hidráulico, por exemplo, de direcionamento. Mais alguns testes de durabilidade, ó. Vão testando até o ponto de ruptura. Vocês vão ver que esse outro videozinho que vai quebrar essa peça aqui, ó, depois de tantas vezes que ele trabalhou aqui lá. Quer ver, ó? Prestem atenção que vocês vão ver a ruptura no caso do conjunto. Ó, conseguiram visualizar onde quebrou? Então eles vão fazendo os testes exaustivamente, vai ver quanto que a peça vai aguentar, até que padrão que ela vai aguentar. No caso aqui, o montante, eles testaram até que ocorreu a quebra. Por quê? Vai ser infinitamente vezes lá ele trabalhando aí, e esse terminal aí vai estar, no caso, trabalhando dessa forma, tá? Estão conseguindo visualizar, gente? Ou não? Tô sim. Aqui, gente, algumas coisas. A parte de montagem, a gente tem aqui, antigamente, aqui, os APLS aqui, duas partes, né? No caso aqui, a ponte 2 e a ponte 1, já vinha acoplado ao conjunto diferencial. E agora, esses ASS aqui, ó, três partes. Então, eu tenho como se fosse a corneta para o lado direito, a corneta para o lado esquerdo, e a carcaça só do diferencial em separado, tá? Para a gente, no caso, se precisar tirar, tira o conjunto e faz diferencial separado, por exemplo, no caso do eixo. O padrão que é usado, por exemplo,
o padrão que é usado na Case e no caso, na New Holland, vocês vão ver que ele tem a carcaça toda fundida e ele tem aqui uma parte central aqui na frente que vocês vão ver que ela encaixa ali naquele lugar. Mas todos eles, na hora que eu for desmontar, eu tenho que tirar o quê? Os eixos direcionais, senão eu não consigo tirar o conjunto, tá? Tanto esse aqui quanto aquele outro, eu vou ter que fazer essa desmontagem. Esse aqui ainda vai ter que tirar todas as cornetas para estar tirando. Aquele lá, ele fica só a carcaça no lugar. Eu posso tirar só, no caso, o conjunto diferencial em separado. A evolução dos produtos, ó, carcaça com duas partes, baixa flexibilidade, fornecimento e restrições, baixa de fornecedor e alto custo. 3 partes, aí eu tenho aqui flexibilidade do fornecimento, superdimensionado e alto custo. E TSA, carcaças com 3 partes, flexibilidade de fornecimento, especificado para aplicação, especificação global e melhor custo no caso de aplicação. Aqui ainda, gente, se eu precisasse fazer um sistema que tivesse suspensão, eu podia fazer uma suspensão hidráulica ou podia fazer uma suspensão com articulação, tá? É pouco usado ainda nos trator nosso aqui dos brasileiros, mas lá fora já tem, muito no caso, sistema que já usa, por exemplo, o sistema para deixar mais confortável, ele se estabilizar melhor, no caso, no piso, em função de eu ter, no caso, um sistema de suspensão no eixo dianteiro, tá? O eixo traseiro é mais difícil a gente ter, no caso, essa dimensão, mas por ser um eixo rígido. Agora, nesse cara aqui, ele tem o eixo rígido, mas eu posso já fazer essa modificação. E aí, onde a gente vê essa articulação aqui, que é a parte central aqui, ó, vocês vão ver que essa articulação aqui, ela... Tem muita gente, não sei como é que vocês chamam de balança, como é que vocês chamam lá em cada lugar que vocês trabalham. Como é que vocês chamam lá? Alha, tem nome específico quando você chama lá onde fixa, não? O Lincoln tem? Onde vai fixado na frente do trator? Gercian, tem lá? Vocês chamam de alguma forma diferente? Mocelim? É suporte, né, professor? Só suporte? É só mesa, professor, mesa. Mesa? Mas mesa não é Isso. onde não é onde ele vai fixado? Oi? Uma mesa não é onde vai fixada? Como é que é a pergunta, Jadson? Gibeluca aqui? Como que é? Vocês chamam onde fica articulando o eixo dianteiro? Ele vai preso na mesa do trator. Na mesa do trator? Vocês não chamam de balança? Não, chamamos a articulação que segura o eixo, até dá para chamar de balança, né? Mas ele é preso na mesa do trator. Tranquilo. Beleza, beleza. Essa aplicação aqui não é específico lá no caso para a linha, no caso no caso CNH aqui, tá? Essa é uma aplicação específica, por exemplo, para, no caso, a linha ACO aqui. Então, tem algumas aplicações aqui em termos de potência. A gente está colocando aqui 75 HP, de 75 a 125, 125 a 160, 160 a 230 e 230 a 450 HP. Então, para aplicação aí pesada, né? Eu só queria mostrar para vocês o seguinte, gente. Deixa eu dar uma corrida lá na frente, mostrar um negócio para vocês aqui. Depois a gente retorna se precisar. O sistema de transmissão, por exemplo, que a gente tem dianteira, ou no caso da nossa colheitadeira, né, da ZF, aqui ele mostra alguns modelos aqui de aplicação.
a caixa já acoplada, né? Com o diferencial. Aí ele tem uma série de coisas, ou modelos diferentes, aí depende no caso de aplicação também, tá? E isso aqui que eu queria mostrar para vocês, quer ver? Esse grupo, ó, no caso, a ZF, ela fabrica para John Deere, para ACO, que é, no caso aqui, Valtra e Massey Ferguson, e a ACO, de um modo geral, ela tem lá fora um monte de marcas também diferentes. New Holland, tá? Sonalinca, Agrale, Montana, Stara, Metalfor. Essa Metalfor, a gente tem aqui uma fábrica aqui em Ponta Grossa. Tramontini, a LS está aqui, ó, Emitron, Malindra, Bramonte, Pauni e Rossemach. Um nome diferente aqui. Então, de um modo geral, as marcas que a gente tem rodando aqui no país para máquina agrícola, eles fornecem montem, no caso. Essa é uma empresa com ascensão alemã e austríaca, tá? E fabrica, que ele já tem uma das fábricas deles aqui em Sorocaba, para estar atendendo aí. E ele faz a linha, no caso, rodoviária, agrícola, automóvel e, no caso, marítima também. Tranquilo? Vamos parar por aqui, gente, que vai estourando o horário de vocês também. Faltando na case ali, professor. Oi? Tá faltando na case ali, das máquinas agrícolas ali. Na verdade, falando New Holland aqui, ó, já tá. A New Holland Agricultura aqui vai ter a aplicação. Não colocou o nome deles aqui, mas é a mesma aplicação. Vocês vão ver que o trator é igual Valtra e Massey aqui, ó. Muda a marca, mas às vezes é o mesmo trator, só muda o nome. Entendi. Algumas configuração eletrônica, algumas coisas para melhorar, mas o restante aí, se vocês forem na fábrica aqui em Curitiba, vocês vão ver que está fabricando trator, tem os azuis e os vermelhos junto. A colheitadeira às vezes tem amarela e tem vermelha junto também. Seria isso aí. Gente, amanhã a gente dá retorno, a gente vai trabalhar com a parte de alimentação, né, de combustível na parte de motores, né? Espero ver vocês novamente, beleza? Beleza, professor. Tenham uma boa tarde e se cuidem, moçada. Boa tarde. Até Valeu, mais. falou. Falou. Até mais. Uma hora. Oi?